Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Pedro e Vivian vão se casar e foram fazer separadamente a degustação de bolos para o casamento. As opções de sabores disponíveis para a degustação eram morango, maracujá, limão, chocolate e abacaxi. Então eu tinha 5 opções. Vivian foi em um horário antes de Pedro fazer degustação e, sabendo que Pedro não gostava dos sabores morango e chocolate, escolheu o sabor limão. No horário seguinte, Pedro foi fazer a degustação e excluiu imediatamente os sabores dos quais ele não gostava. Então sobraram 3 opções que ele excluiu: o bolo de morango e o bolo de chocolate. Então sobraram o bolo de maracujá, o de limão e o de abacaxi. Qual é a probabilidade de Pedro ter escolhido o mesmo sabor de bolo que Vivian escolheu? Então, o limão é uma única opção. E sobraram 3 opções. Então, a probabilidade vai ser 1, que é meu caso favorável, que é o bolo de limão, dividido pelas 3 opções, que é o total que sobrou. Resposta letra B de bola. Questão número 2. Débora trabalha em uma empresa que paga R$ 22 por hora trabalhada, para uma jornada máxima de 10 horas diárias. Toda vez que Débora trabalha mais de 8 horas diárias, ela recebe as horas extras com um adicional no valor. Esse adicional é equivalente à metade do que ela já recebe normalmente por hora. Qual é a lei de formação da função S de x que expressa o valor em reais que Débora recebe diariamente pelas x horas trabalhadas por ela no dia? Das 0 horas até as 8 horas, ela vai receber R$ 22 por hora trabalhada, que é 22 vezes o x, que é o tempo. Após as 8 horas, das 8 até as 10 horas, ela vai receber um adicional. E esse adicional é equivalente à metade do que ela já recebe normalmente por hora. Então, ela vai receber os 22x mais a metade do que ela recebe por hora, que é 11, vezes o tempo que ela vai ficar, menos 8, porque já se passaram 8 horas. Ela começou a receber esse adicional depois das 8. Então, eu pego o tempo que ela está lá trabalhando, menos as 8 horas que já se passaram. Com isso, a resposta vai ser a letra E. Questão número 3. Pedro está utilizando seu estojo de lápis de cor em uma aula de biologia para colorir o esquema de uma célula. Pedro tem 36 lápis em seu estojo, sendo que 5 são de tons de vermelho e 3 de tons de marrom. Para colorir determinada organela, ele precisa utilizar um tom de vermelho ou de marrom. Qual é a probabilidade de Pedro retirar aleatoriamente desse estojo um lápis que sirva para colorir essa organela? A probabilidade será o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos, que vai ser: ele pode tirar 5 lápis em tons de vermelho ou 3 lápis de tons de marrom. Então, eu posso somar que as duas, ó. 5 mais 3 é igual a 8. E eu vou dividir esses casos favoráveis pelo total de lápis que tem no estojo, que são 36. Então, esta é a probabilidade. Com isso, a resposta é a letra D. 8 sobre 36. Questão número 4. Considere a função trigonométrica dada por f de x é igual a seno de x menos 1. O gráfico dessa função f está representado em
Repare que a função trigonométrica está sendo subtraída de uma unidade. Quando eu subtraio ou somo a minha função trigonométrica, eu vou deslocar o gráfico dela verticalmente. Então, vamos jogar aqui alguns valores. Ó. O f de zero, que é quando o x é de zero, ele é igual ao seno de zero menos 1. O f de zero é igual, seno de zero é igual a zero, então vai ficar 0 menos 1, que vai ser igual a menos 1. Então, quando o x for igual a zero, o y, que é o f de x, vai ser igual a menos 1. E analisando aqui os gráficos, a única opção que tem isso é a letra C. Que quando x é igual a zero, o y é igual a menos 1. Você pode substituir outros valores e vai ver que o gráfico é este mesmo. Questão número 5. Emanuel possui um jogo que tem 4 cores de cartas: vermelha, amarela, azul e verde. Para cada uma dessas cores, há 10 cartas, as quais são numeradas de 1 a 10. Ao dar início a uma jogada, Emanuel embaralhou todas as cartas desse jogo e irá retirar uma aleatoriamente. Qual é a probabilidade de Emanuel retirar uma carta vermelha com o número 5? A quantidade total de cartas será: para cada uma dessas cores, há 10 cartas. Eu tenho 4 cores. Então, o total vai ser 4, que representa o número de cores, vezes 10, que são os números, que vai ser igual a 40 cartas no total. Ele quer retirar uma carta vermelha com o número 5. Eu tenho apenas uma única carta vermelha com o número 5 nesse jogo. Então, a probabilidade vai ser 1, que é meu caso favorável, dividido por 40, que são todas as cartas. Resposta é a letra A. Questão número 6. Uma fábrica de ração calcula o preço do pacote de ração vendido de acordo com a quantidade comprada pelo cliente. Para clientes que compram até 19 pacotes, o preço de cada pacote sai a R$ 80. Já os clientes que compram a partir de 20 pacotes de ração pagam R$ 5 a menos em cada pacote de ração comprado. A lei de formação da função que determina o valor total V em reais pago pelo cliente em função da quantidade X de pacotes de ração comprados é: se o cliente comprar um pacote até 19, que é um número inteiro menor do que 20, ele pagará 80 vezes a quantidade de pacotes que ele comprou, que cada pacote custa R$ 80. Para valores maiores ou iguais a 20, quanto que ele vai pagar? Ele vai ter um desconto de R$ 5. Então, ele pagava R$ 80 por pacote, agora ele passará a pagar 80 menos 5 vezes a quantidade de pacotes que ele irá comprar. Com isso, a resposta é a letra D de dado. Questão número 7. Amadeu gerencia uma sapataria e, durante o levantamento das vendas do último mês, verificou que o produto mais vendido foi um determinado modelo de tênis feminino. Nesse período, foram vendidos 20 pares desses tênis na numeração 34, 30 pares na numeração 35, 40 pares na numeração 36, 45 pares na numeração 37 e 35 pares na numeração 38. Amadeu fez um segundo pedido desse modelo de tênis, contendo apenas a quantidade de pares vendidos na numeração modal das vendas dele no último mês. Quantos pares desses tênis tinham ao todo nesse segundo pedido feito por Amadeu? A numeração modal será igual ao modelo de tênis que foi mais vendido. O que foi mais vendido foi o tênis de numeração 37. Foram vendidos 45 pares. Então a resposta é a letra E. Questão número 8. Considere a função definida por f de x é igual a tangente de x menos 1. O gráfico dessa função está representado em... Então, estou somando ou subtraindo um número da minha função
trigonométrica. Então, eu vou deslocar o gráfico dela verticalmente. Para escolher qual que é o gráfico certo, vamos substituir alguns valores. Ó, quando meu x é igual a zero, é quando o gráfico toca no eixo y. Então, f de zero é igual a tangente de zero menos 1. Tangente de zero é igual a zero. Então, vai ficar 0 menos 1, que é igual a menos 1. Quer dizer que o gráfico vai tocar o eixo y no ponto menos 1. Com isso, podemos eliminar a letra A, que ele está tocando no ponto 1. Podemos eliminar a letra D, que ele está tocando no ponto 0. E a letra E, que está tocando no ponto 1. Então, sobraram a letra C e a letra B. Agora, vamos ver quando que o gráfico irá tocar no eixo X. Para isso, a função tem que ser igual a zero. E analisando a equação, para que ela seja igual a zero, a tangente de x tem que ser igual a 1. E quando que a tangente de x é igual a 1? Quando o ângulo é de 45 graus ou π sobre 4. Então, ela vai tocar no eixo x no ponto π sobre 4. Com isso, a resposta é a letra C. Questão número 9. Considere a função trigonométrica dada por f de x é igual a cosseno de 3x. O gráfico dessa função f está representado em... Quando eu multiplico aqui, ó, o x, eu vou aumentar a frequência de oscilação. Quando eu divido, eu diminuo a frequência de oscilação. Então, vamos analisar. Ó, a letra B, a frequência foi diminuída. Então, não pode. A letra E também foi diminuída. A função cosseno varia de menos 1 até mais 1. Então, a gente pode eliminar a letra C, porque está de 3 até menos 3. Então, ficamos com a opção A ou a opção D. Cosseno de zero é igual a 1. Então, quando x valer zero, o y vai ser igual a 1. Então, o gráfico vai tocar no eixo y no ponto 1. Então, a resposta vai ser a letra A, porque a letra D está tocando no zero. Questão número 10. Para a realização de um reparo, um reservatório de água com 20.000 litros de capacidade precisou ter seu volume de água reduzido por uma bomba. Esse reservatório estava completamente cheio, e essa bomba retirou dele 2.000 litros de água por hora, durante 6 horas. Esse reparo durou 3 horas, e quando terminou, uma outra bomba foi acionada, levando 1.500 litros de água por hora para dentro desse reservatório, até enchê-lo novamente. Durante esse reparo, não houve entrada e nem saída de água nesse reservatório. Qual é o gráfico que descreve o volume de água em litros nesse reservatório em relação ao intervalo de tempo em horas transcorrido nessa situação? O reservatório tinha 20.000 litros de capacidade, estava completamente cheio. Aí o que aconteceu? Uma bomba retirou dele 2.000 litros de água por hora durante 6 horas. Então, 2.000 litros por hora durante 6 horas vai ser igual a 12.000 litros, que 6 vezes 2.000 é igual a 12.000. Então, tinha 20.000, retirou 12.000, sobraram 8.000 litros. Então, após 6 horas, de 20.000 foi para 8.000. Com isso, podemos eliminar a letra D, que o tempo aqui que ele informou foi de 8 horas, e a letra E, que a capacidade aqui em 4 horas foi de 12.000. Depois, esse reparo durou 3 horas. Então, durante o reparo, não houve variação do volume. Então, a gente vai ter uma reta horizontal de 6 até 9, que são 3 horas. Com isso, eliminamos a letra C. Então, ficamos entre a letra A e a letra B. Por fim, após o reparo, uma outra bomba foi acionada, levando 1.500 litros de água por hora. Então, quanto tempo que ela vai gastar para encher o reservatório? Vai ser a quantidade que foi retirada dividido
pela quantidade que está enchendo a cada hora, que é 1.500. 12.000 dividido por 1.500 é igual a 8. Então, vai levar 8 horas para encher o reservatório. Então, após o reparo, que terminou 9 horas, mais 8 é igual a 17. Então, ele vai levar 17 horas para completar isso tudo. E na letra A fala que foram 15 horas. Então, está eliminado. Resposta é a letra B. Questão número 11. Matheus está participando de um concurso culinário. Nesse concurso, os participantes realizam provas práticas e recebem notas de 5 jurados pelo prato que elaboraram. Em uma das provas, Matheus recebeu as seguintes notas desses jurados: 4, 3,5, 3,8, 3,5 e 4,7. A nota final em cada uma dessas provas é determinada pela média aritmética simples das 5 notas recebidas pelo participante. A nota final de Matheus nessa prova desse concurso culinário foi... A média aritmética será a soma de todas as notas, que é igual a 19,5, e dividir pela quantidade de notas que foram somadas, que é igual a 5. Então, vai ficar 19,5 dividido por 5, que vai ser igual a 3,9. Resposta letra C. Questão 12. Em uma empresa trabalham 40 funcionários, dos quais 24 são auxiliares e 16 são engenheiros. Desses funcionários, 5 engenheiros e 7 auxiliares fazem parte de um grupo de desenvolvimento de projetos. Um funcionário dessa empresa foi escolhido aleatoriamente para coordenar um determinado projeto. Sabe-se que esse funcionário faz parte desse grupo de desenvolvimento de projetos. Qual é a probabilidade de esse funcionário ser um engenheiro? Foi dito que sabe-se que esse funcionário faz parte desse grupo de desenvolvimento. Quantos engenheiros faz parte desse grupo? 5 engenheiros. Então, esses são os meus casos favoráveis, que vai ficar aqui no numerador. E eu vou dividir pelo total de pessoas que fazem parte desse grupo, que são 5 engenheiros mais 7 auxiliares. Então, a probabilidade de escolher um engenheiro dentro desse grupo de desenvolvimento será 5 sobre 12. Resposta letra D de dado. Questão número 13. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão numérica? Vamos resolver. Ó. Primeiro resolvemos o que está dentro do parênteses. 2 vezes 16 menos 6 elevado ao quadrado. 16 menos 6 é igual a 10. Vai ficar 2 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 2 mais 5 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, o que eu somar aqui dentro, não importa o que eu estou somando, quando elevado a zero, o resultado vai ser igual a 1. Por isso que eu somei aqui, mais 1. Mais 8 vezes 4 mais 6. 4 mais 6 dá 10. Então, vai ficar 8 vezes 10, que é igual 2 vezes 10 ao quadrado. É a mesma coisa que 2 vezes 100, que é igual a 200. Mais 1, mais 8 vezes 10 dá 80. E eu somando aqui, o resultado vai ser igual a 281. Resposta letra B. Questão número 14. Júlia e Cauã estudam em uma mesma universidade. Após um dia de aula, Cauã saiu do prédio da Faculdade de Administração e caminhou até o prédio da Faculdade de Enfermagem, em linha reta, a fim de encontrar Júlia para que caminhassem juntos até o ponto de ônibus. O desenho abaixo apresenta as distâncias em linha reta do ponto de ônibus até essas duas faculdades e o trajeto feito por Cauã até encontrar Júlia. Quantos metros Cauã percorreu, no mínimo, para encontrar Júlia na faculdade de enfermagem? Como este triângulo é um triângulo retângulo, você pode aplicar Pitágoras para encontrar a distância do trajeto de Cauã, que é o valor da hipotenusa. Eu escolhi fazer de outra forma. Decompondo aqui o 120, eu sei que ele é um múltiplo de 3. Então, ele é a mesma coisa que 3 vezes 40. E o 160 é um múltiplo de 4. É a mesma coisa que 4 vezes
40. Repare que o fator que eu estou multiplicando aqui é o mesmo, que é o 40. Então, a hipotenusa também vai ter isso. Eu vou multiplicar aqui um número por 40. E estes números, o 3 e o 4, lembra o triângulo 3, 4, 5. Então, a hipotenusa aqui, ó, ela vai ser igual a 5 vezes o fator que os outros números estão multiplicando, que é o 40. E 5 vezes 40 é igual a 200. Resposta letra C. Por Pitágoras, chegaria no mesmo resultado, só que você faria mais conta. Questão número 15. Observe os pontos L, M, N e O na reta numérica abaixo, na qual os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Nessa reta, o número irracional, raiz cúbica de 40, está melhor representado pelo ponto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a raiz cúbica de 40 entre duas raízes cúbicas que eu sei o valor, que é a raiz cúbica de 27 e a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 27 é menor que a raiz cúbica de 40, que é menor que a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 40 estará entre o 3 e o 4. E o ponto que melhor representa isso é a letra L. Resposta é a letra A. Questão número 16. Em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são diariamente separados em lotes. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de pacotes e cada pacote tem a mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizadas simultaneamente 6 máquinas, as quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente 300 minutos para embalar a quantidade de pacotes de um lote. Certo dia, duas dessas máquinas apresentaram um defeito e não foram utilizadas em nenhum momento desse dia. Nesse dia, as máquinas para empacotar arroz em funcionamento nessa fábrica gastaram quantos minutos para embalar os pacotes de arroz de um lote? Vamos montar aqui a regrinha de 3. 6 máquinas gastam 300 minutos. Então, como duas máquinas não estarão funcionando, eu vou ter 4. 4 máquinas gastará quanto tempo? Como a quantidade de máquinas e o tempo gasto são grandezas inversamente proporcionais, porque quanto maior for o número de máquinas, menor vai ser o tempo gasto. E quanto menor for o número de máquinas, maior vai ser o tempo gasto. Eu vou inverter aqui, ó, a segunda parte da minha regrinha de 3. Então, onde estava o 300 eu coloquei o x, e onde estava o x eu coloquei o 300. Eu inverti aqui, ó. Depois que eu faço isso, eu multiplico o cruzado. Então, vai ficar 4 vezes x é igual a 6 vezes 300. Então, x vai ser igual a 450. Resposta é letra D de dado. Questão número 17. Luana foi a uma distribuidora de alimentos e comprou um pacote de bombons. Esses bombons tinham formato e tamanho idênticos, sendo, ao todo, 15 de coco, 20 de caramelo, 25 de amendoim e 40 de morango. Ela retirou sucessivamente e aleatoriamente 2 bombons desse pacote para comer. Qual é a probabilidade de o primeiro bombom retirado ser de morango e o segundo ser de caramelo? Para saber a quantidade total de bombons que foram comprados, basta somar 15 de coco mais 20 de caramelo mais 25 de amendoim mais 40 de morango. Esse resultado vai ser igual a 100 bombons. Qual é a probabilidade de o primeiro bombom retirado ser de morango? Então, qual que é a quantidade de bombons de morango? São 40. Então, a probabilidade vai ser 40 dividido pelo total de bombons, que é 100. Aí depois, e o segundo ser de caramelo. Então, quando eu tenho a condição E, eu multiplico a probabilidade. Quantos bombons eu tenho de caramelo? Tenho 20. E eu vou dividir por. No total, eu tinha 100 bombons. Como eu retirei um bombom de morango, sobraram 99. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 40 sobre 100 vezes 20 sobre 99. 40 vezes 20 dá 800
e 100 vezes 99 dá 9.900. Resposta é a letra C. Questão número 18. Um aluno representou a função trigonométrica f de x igual a 2 seno x, definida no intervalo 0 a 2π, em um plano cartesiano. O gráfico feito por esse aluno foi... Quando eu multiplico aqui a função trigonométrica, eu vou alterar a amplitude dela. A função seno vai de -1 até 1. Como eu multipliquei por 2, agora ela vai de 2 até -2. E não foi alterada a frequência dela, porque não tem nada multiplicando no x. Então, o gráfico vai ser de uma função seno, só que a amplitude agora vai de 2 a -2. Então, a resposta é a letra A. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Só que, como eu estou multiplicando por 2, vai dar 2. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é -1. Como eu multipliquei por 2, vai dar -2. E seno de 2π é 0. E assim por diante. Questão número 19. Rafael, Saulo e Tiago utilizarão os números sorteados no lançamento de um dado para definir a ordem em que começarão uma brincadeira. Decidiram que cada um lançará 2 vezes o mesmo dado e começará a brincadeira aquele que obtiver a maior soma nos 2 lançamentos. No primeiro lançamento, Rafael obteve 5, Saulo 4 e Tiago 3. No segundo lançamento, Saulo obteve 2, Tiago 4 e Rafael ainda lançará o dado. Qual é a probabilidade de Rafael começar essa brincadeira? Então vamos somar. O Saulo, ele obteve na soma 6. O Tiago, 7. O Rafael, no primeiro lançamento, ele tirou 5. Então, quanto que ele tem que tirar no segundo dado para que a soma dele seja maior do que a dos outros? Ele pode tirar 3, que 5 mais 3 dá 8, que é maior que 7. Pode tirar 4, 5 ou 6. Ele tem 4 possibilidades aqui para tirar. Então, a quantidade de casos favoráveis vai ser igual a 4. E eu vou dividir pelo total de possibilidades. Um dado tem 6 faces, então tem 6 números. A probabilidade vai ser a quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade total de casos, que é 6. Resposta à letra D de dado, 4/6. Questão número 20. Em um processo seletivo, cada candidato escolheu um número de 1 a 7 para a realização de uma dinâmica de grupo. Os 19 primeiros candidatos escolheram os números 5, 1, 5, 5, 7, 2, 5, 1, 5, 6, 5, 4, 5, 2, 4, 6, 3, 4 e 5. Nessa ordem. Felícia foi a 20ª e a última candidata. Ela escolheu o número que corresponde à moda dos números escolhidos pelos demais. Qual foi o número escolhido por Felícia? A moda é o número que mais aparece na sequência. E analisando aqui, o número que mais apareceu foi o número 5. Ele apareceu 8 vezes. Então a resposta é a letra C. Questão número 21. Lucas vai participar de um sorteio para o qual serão utilizadas 2 urnas contendo 6 bolas numeradas de 1 a 6. Lucas vai tirar simultaneamente uma bola de cada uma dessas urnas. Qual é a probabilidade de Lucas retirar 2 bolas cuja soma dos valores seja menor ou igual a 4? Essas são as possibilidades para que a soma dos valores seja menor ou igual a 4. Eu tenho 6 possibilidades. Qual que é a probabilidade de cada uma ocorrer? Por exemplo, pegar aqui, tirar o número 1 dentre 6. A probabilidade é 1 sobre 6. Como eu tenho que tirar 1 no segundo, eu vou multiplicar pela probabilidade dele também, que é de 1 em 6, que eu vou tirar o número 1 no primeiro e 1 no segundo. Por isso que eu multipliquei aqui as probabilidades delas. E 1/6 vezes 1/6 é igual a 1 sobre 36. Eu posso tirar 1 e 1, ou 1 e 2,
ou 2 e 1 e assim por diante, de 6 maneiras diferentes. Então a probabilidade será as 6 opções vezes a probabilidade de cada uma ocorrer, que é 1 sobre 36, que vai ser igual a 6 sobre 36. Resposta letra E. Questão número 22. Em um determinado feriado, Augusto resolveu visitar sua mãe de bicicleta. Ele partiu do repouso de sua casa com destino à casa de sua mãe. Nos primeiros 10 minutos, ele aumentou a velocidade de sua bicicleta de forma linear até atingir 20 km por hora, mantendo essa velocidade constante nos 15 minutos seguintes da viagem. Passados esses 25 minutos, devido às condições da estrada, Augusto começou a diminuir sua velocidade, também de forma linear, até concluir seu trajeto e chegar à casa de sua mãe. Ele gastou um tempo total de 45 minutos nesse percurso. O gráfico que melhor representa a situação descrita nesse texto é: foi dito que ele partiu do repouso. Então, a velocidade inicial dele é igual a zero. Então, a gente pode eliminar a letra A e a letra E, que aqui fala que a velocidade inicial dele é de 20 km por hora. Isso está errado. Depois, nos primeiros 10 minutos, ele aumentou a velocidade de sua bicicleta de forma linear, até atingir 20 km por hora. Então, ele saiu do zero e foi até o 20 em 10 minutos. E ele manteve essa velocidade constante nos 15 minutos seguintes da viagem. Isso quer dizer que a velocidade dele não vai variar nos próximos 15 minutos. Então, de 10 até 25 minutos, que é 10 mais 15, a velocidade dele vai ser constante, de 20 km por hora. Então, a gente pode eliminar a letra C. E a letra D também, porque aqui está de 10 até 15. Resposta é a letra B de bola. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.